A paz do Senhor, abençoado e abençoada de Deus. Deus colocou, irmão, uma palavra, vai ser breve a palavra, tá? No meu coração, para os nossos corações. Deus vai retirar essas pessoas que têm sido, irmão, atrapalho na sua vida. Pedra de tropeço. Deus, ele faz uma limpeza na nossa vida. Antes mesmo dele entregar uma promessa na nossa vida, irmão, ele não vai entregar de qualquer maneira. Fica aqui que o Senhor Jesus quer falar contigo. O Espírito Santo de Deus quer falar contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Então vamos acompanhar a leitura aqui, irmão, que fica em Gênesis, capítulo 13, verso 8, que diz assim: Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar. Tinha bastante água, era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes que o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi em direção a leste. Assim os dois se separaram. Até aqui, irmão. Deus, ele tinha uma promessa muito grande. Eu não vou ficar falando Abraão. Vamos falar logo a Abraão logo, né? Porque antes era Abrão, depois o Senhor mudou para Abraão. Fala logo Abraão, para não ter confusão. Então, irmão, Abraão tinha uma grande promessa de Deus. E o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Irmão, eu acredito que não foi fácil para Abraão. A terra onde tinha a sua parentela, aonde ele cresceu, tinha seus familiares. Mas Abraão era obediente ao Senhor. Primeira coisa, devemos ser obedientes à voz do Senhor. Independentemente, irmão, se vamos sofrer ou não. E ali, Abraão resolve levar Ló, que é o seu sobrinho, juntamente com ele. Eu acredito, irmão, que mais doeu em Abraão, assim, quando eu olho, tem pessoas aí que vão se identificar com aquilo que eu vou falar, né? Que mais doeu nele, eu acho que foi o afastamento ali. Porque tem pessoas que a gente se apega, né? Somos apegados, amigos. Alguns da nossa parentela, não são todos, né? Sempre tem alguém ali que tem um bom caráter, é pessoa legal e você se apega. Mas como Deus arranca, irmão, tem uma promessa na nossa vida, Ele tira os bons, os ruins, e vai tirando, vai nos separando, para nos levar a um propósito. Irmão, anos atrás, sempre essa palavra se repetia para mim. Essa palavra de Abraão. Que Deus ia me tirar e me levar para uma terra distante. Eu falei, por que essa palavra está se repetindo? Irmão, como uma palavra começar a repetir várias vezes para você, é confirmação, é Deus querendo falar. Porque Deus fala de diversa maneira. E eu não sabia, irmão, porque se fosse por mim mesmo, eu não sairia de certo ambiente. Teve que haver ali um conflito de família e tal. Praticamente eu fui expulsa, né? E eu fiquei meio sem entender. Irmão, olha, eu perdi casa. Primeiro eu perdi meu esposo, né?
Perdi meu esposo, depois perdi casa, depois eu tinha um carrinho que eu comprei com muito sacrifício, um carrinho velho. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que eu não sou apegada, irmão. Claro que a gente trabalha muito e para construir algo, né, dói quando perde. Mas, irmão, eu tenho assim, eu tenho assim, para mim, que as pessoas são muito mais valiosas do que bens materiais. Eu sou muito apegada à família. Alguns, tá, irmão? Tem alguns ali que não tem caráter. Então, alguns ali eu sou muito apegada. Porque eu já falei que eu já vim de uma criação de uma família grande. Entendeu? Brincava com meus irmãos, com minhas irmãs, primo, essas coisas, prima, né? Então, eu sempre morei primeiro foi no quintal da minha mãe, né? Morava ali na mesma casa com meus irmãos. Depois eu saí para morar em quintal de sogra com meu esposo ali. Então eu nunca me vi sozinha. Então foi um desafio muito grande, muito grande. Saí com minha filha e aconteceu um monte de coisa que eu já contei no testemunho aí. Então a minha maior tristeza foi perder, né, família. Então muitas das vezes, irmão, Deus vai afastar até as pessoas que você gosta demais para o propósito. Então eu fui perdendo, eu fiquei sem entender. Até meu carro eu tive que vender. Estava numa situação que eu queria dar entrada em uma casa e eu vendi o meu carrinho para o meu pai, né? Então, não era que eu era pegada àquele carro. Era um carrinho velho que eu comprei com muito sacrifício. Eu fiz um motorzinho dele. Comprei um carro já, estava lixado já, estava muito feia a pintura. Mas eu nem ligava o negócio de pintura, não. Eu fiz o motorzinho dele, a documentação. Por último eu ia fazer a pintura. Mas esteticamente ele estava muito feio. Até meu pai implicava. Eu falei, não sei como você consegue andar num carro desse, feio. Aí teve um dia até que meu pai falou, olha, eu vou arrumar um pintor e vou pagar metade da pintura. Aí o carro ficou bonitinho. Mas eu não esquento com essas coisas, mas eu não sou apegada a bens materiais. Até depois eu vendi o carro com meu pai, tá com meu pai o carro. Meu pai não anda, é um senhor de idade, mas ele gosta de olhar pro carro, limpar o carro, ficar cuidando do carro da maneira dele. Então, irmão, eu não tenho apego por status, por bens materiais. Eu zelo muito por família. O momento que eu era mais feliz na minha vida, irmão, como eu tinha meu esposo, tinha minha família. Até eu estava pensando em aumentar, como meu esposo veio antes de ele partir, a gente estava para ter mais filhos. Eu sempre tive um sonho de ter bastante filho, não bastante, muito, né? Mas eu gosto muito de criança. Então ali meu sonho foi frustrado. E eu não sabia, né? Tudo eu falei para os irmãos que eu fiquei 6 anos sozinha, sem ninguém. Então, irmão, Deus ia frustrando os meus sonhos, tirando pessoas, até eu chegar aqui. E hoje eu estou numa terra distante, né? Aos poucos Deus está fazendo retornar poucas pessoas para o meu cenário que Ele tirou. Ele traz alguém do seu passado. Mas primeiro Ele te deixa sozinho e sozinha. Irmão, eu não sei qual o propósito de vida que Deus tem para a sua vida. Talvez você sonha, né, de ser um empresário, ser uma pessoa bem-sucedida. Tem pessoas que sonham, né, irmão? Ser rico, né, ter status, ter fama, eu não sei. De repente você tem só o sonho de reconstruir seu casamento, ter um lar, como eu, né? Eu tenho esse sonho. Talvez seu sonho não seja aquele sonho grandioso, mas é um sonho para Deus. Irmão, muitas das vezes, para Deus concretizar ou trazer uma promessa para a nossa vida, Deus vai tirar pessoas do nosso cenário. Alguém que vai atrapalhar. Deus, Ele não faz, irmão, as coisas de qualquer maneira. Deus, ele tem princípio. Muitas das vezes Deus vai fazer você
afastar a amizade de você, aquela amizade invejosa, para Deus poder, né, te dar um relacionamento. Porque tem pessoas, irmão, que são invejosas. Às vezes Deus quer dar crescimento na sua empresa, no seu negócio, não sei. Não sei. Pegue aí para você o sonho que você tem. O sonho de vida. Entendeu? Então eu nunca sonhei de estar aqui pregando aqui nas redes sociais. Isso aí era um sonho de Deus para mim. Tá no início e tal, mas é um sonho de Deus. E muitas das vezes, irmão, Deus vai tirando coisa também da nossa vida para que possamos entender o propósito dele. Não é da nossa maneira, entendeu? Muitas vezes Deus frustra nosso sonho para que venhamos sonhar o sonho dele. Primeiro os sonhos de Deus. Muitas das vezes queremos tantas coisas, pedimos tantas coisas a Deus, mas Deus fala, faça o meu primeiro. Faça a minha vontade primeiro. Primeiro o meu reino. Depois outras coisas vos serão acrescentadas. Então hoje eu tenho obedecido ao Senhor. Não, eu obedeci antes de pregar em igrejas. Mas eu tenho obedecido. Tá aqui nas redes sociais para poder estar abençoando a vida dos irmãos. Mas isso aí nunca foi um sonho meu não, irmão. De falar uma coisa. De expor a minha vida, de estar aqui, não. Entanto, eu ando pela obediência. Deus falou para começar com essa plataforma aqui. E eu estou em obediência. Eu poderia estar em outras plataformas, entendeu? Abrir outros canais e estar aí longe, entendeu? Com mais seguidores. Mas temos, irmão, que obedecer ao Senhor. E aos poucos, Deus vai nos aperfeiçoando. Nunca, irmão, tem assim... Eu vejo pessoas competindo, sabe? É uma competição muito grande de ser reconhecido ou ficar rico rápido. Irmão, todo mundo tem um lugar só. E quem, irmão, Deus é quem nos eleva. É Deus que vai te dar status se você quiser. É Deus que vai te enriquecer. Se você colocar Deus na frente do seu casamento, do seu relacionamento, é Deus que vai, irmão, nos abençoar, nos promover. Não precisamos ficar nessa ansiedade. Quanto mais você corre atrás, mais as coisas vão se afastando de você. Eu acho interessante, irmão, que chega uma hora ali entre Abraão e Ló, que era sobrinho dele, que eles cresceram muito. E houve discussão entre os pastores de Abraão e de Ló, por causa ali dos gados, essas coisas, né? E teve que ter uma separação ali. E Ló ali, irmão, Abraão pede para eles... Eu acho interessante que Abraão tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele falou, escolhe para onde você quer ir. Já pensou, irmão, você está num lugar ali e você manda a pessoa escolher? Você tem muita confiança em Deus. E Ló, irmão, ele escolhe as Campinas, vai para um lado assim, um lugar à vista, né, dele, e ele escolhe ali. Você vê que ele ali vai parar em Sodoma e Gomorra, né, Ló. Mas isso aí é outra história. E Abraão, não, falou, qualquer lugar eu vou. Irmão, quando você tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida, aonde você colocar suas mãos, você vai prosperar. Talvez você fale, poxa, alguém tomou isso de mim, fez isso, fez aquilo, e eu estou numa pior. Tá não, irmão. Você tem a graça de Deus. Você tem a paz de Deus. Há uma promessa sobre a sua vida. Então você é a própria bênção, como Abraão. Mas, irmão, enquanto Ló não houve essa separação, Deus ali não deu um crescimento como ele queria dar a Abraão. Deus quer dar crescimento à sua vida, irmão. Deus quer cumprir promessas. Eu não sei quais são a promessa de Deus na sua vida, mas Deus quer te dar, irmão, minha irmã,
aquilo que você tanto pede da parte do Senhor. Deus se agrada, irmão, mas muitas das vezes Ele não vai... Eu sinto muito em dizer, mas eu tenho que falar a verdade. Deus não vai te dar um casamento abençoado, restaurar seu casamento, te dar um bom negócio. Para quê? Para os invejosos, irmão, tomar de você? Para pessoas ali, às vezes você não é uma pessoa invejosa. Você não é uma pessoa contendeira, mas tem pessoas contendeiras do seu lado. Então, irmão, Deus, Ele vai te dar tudo aquilo que você quer. Deus arrancou muita gente, irmão. Talvez se eu tenho pedido assim as coisas para Deus, assim, a restituição familiar. Sempre pedi isso. Eu nunca pedi nada, irmão. E a única coisa que eu peço a Deus, são duas coisas que eu peço a Deus. A restituição da minha família, que para mim basta, e uma casa. Porque eu não gosto de morar em apartamento, eu acho que é uma prisão. Entendeu? Eu não gosto. Eu gosto de terra. Agora, se Deus não concluir, tudo bem, né? Mas Deus, Ele faz, irmão. Então, eu não tenho sonho, como eu falei para o irmão, eu não tenho sonho de riqueza, de status, nada disso. Isso nunca foi meu sonho. Sempre família. Eu gosto muito de família. Hoje não dói tanto, irmão, como não doeu um dia. De ser separado. De família, de amigos, de pessoas que eu gostava. Alguns eu dei graças a Deus que saiu da minha vida, alguns familiares, glória a Deus que saiu. Porque era pessoas sem caráter. Mas alguns doeu de verdade que eu era apegada. Entendeu, irmão? Então, Deus quer fazer um novo, trazer um novo para a sua vida. Mas deixa Deus fazer uma limpeza na sua vida. Deixa Deus tirar o atrapalho, irmão, na sua vida. Olha, você vê José do Egito. Os irmãos voltaram, precisando deles. Eles foram morar ali na terra do Egito. Os irmãos, o pai. Mas só que José estava numa posição assim elevada como governador. Ele estava vigilante. Ele não deixou, irmão. Arrumou uma cidadezinha longe dele para os irmãos e o pai. As pessoas às vezes podem até voltar para o nosso cenário. Mas tem pessoas que não podem, irmão, ter mais convivência quando outro vai atrapalhar. Principalmente as pessoas aí que são invejosas. José sabia e não confiava mais. Então, deixaram os irmãos dele separados dele. E seguiu a vida dele. Você não podia atrapalhar de novo. Então você não se sinta, se Deus está fazendo uma limpeza na sua vida, irmão, vai doer e dói muito. Mas com o tempo você vai entender os propósitos de Deus. Muita gente não está vivendo os propósitos de Deus, aquilo que ela tem pedido, porque não aceita que Deus venha retirar da vida dela as pedras de tropeço. E Deus não vai fazer nada se Ele não conseguir remover o que precisa ser removido na sua vida. Tá bom, meus irmãos? Até aqui. Não deixe, irmão, de se inscrever no canal. Deixa seu like. Coloca seu pedido aí para oração. Estarei orando pelos irmãos, aqueles que precisam. E eu sempre esqueço, irmão. Obrigada pelas suas ofertinhas. Eu não peço, tá? Mas que Deus possa multiplicar 1000 vezes mais. E aqueles que estão em alguma necessidade, que Deus possa estar abençoando rica e poderosamente. Fica com Deus e até amanhã, se assim o Espírito Santo nos permitir.